Olá, para quem não me conhece, sou Júlio Pires do canal Jufi em Portugal. Júlio, meu nome, e Vitor, meu marido. Neste vídeo explicativo, eu quero falar sobre como foi a nossa imigração para Portugal. De forma simples, rápida, sem vinheta, sem enrolação. Só peço para você se inscrever no canal e tocar o sininho. Quando desejamos vir para Portugal, nós nos planejamos antes. Foram mais ou menos 2 anos de planejamento e a pandemia acabou que atrapalhando um pouco. Uma coisa que nos facilitou a vida, foi procurar uma agência de viagem. Eu tenho uma amiga, ela é agente de viagem, e ela fez tudo para mim. Muitas coisas ela fez sem custo nenhum, como por exemplo, o meu passaporte, eu não tinha passaporte. Ela pediu os meus dados, ela entrou no site da Polícia Federal, ela cadastrou todos os meus dados, só me mandou o boleto, que tem que pagar no valor de R$ 256, perguntou na onde que era para eu fazer a retirada e ir até a Polícia Federal, onde eu queria. No meu caso era em São Paulo ou em Viracopos, em Campinas. E ela fez tudo para mim. Eu só fui no dia lá, passei na entrevista, escolhi o dia para retirar o passaporte e fomos buscar. Foi muito simples. Também o seguro viagem ela já deixou pronto pra gente. Mandou algumas opções. A gente escolheu qual seguro viagem a gente quis. Ela já fechou pra gente. A gente foi mandando toda a documentação para ela por WhatsApp. E ela também fechou. Ela nos perguntou quantas pessoas iriam. Eu falei que seria eu e meu marido. Quantidade de mala. Se queria mala despachada ou não. Se seria só mala de mão. E o voo seria o voo da TAP. Nós optamos em fazer um voo direto. Geralmente o pessoal vai para Lisboa. Nós pesquisamos muito sobre Braga, Lisboa, Aveiro, né? E a gente optou em ficar no Porto. Uma questão de gosto mesmo, até porque Lisboa o arrendamento está muito caro, é a capital, é muita gente. Então a gente optou em ficar aqui no Porto. Depois disso, a gente mandou as datas para ela de quando a gente queria ver e ela já fechou tudo. Então, eu recomendaria fazer por uma agência como ela fez com a gente. Muita coisa ela fez sem cobrar e somente as taxas, tudo que foi cobrado. Outra dica que eu dou: toda a documentação que você for trazer, coloque em uma pasta impressa. Vou mostrar a nossa pasta aqui. Como veio eu e o meu marido, nós ficamos na dúvida na passagem da imigração, se eles iam liberar passar junto ou se seria individualmente. Então, se passasse junto, um responderia pelos dois, mas se fosse passar individualmente, cada um teria sua pasta. Então, o que eu fiz? Eu montei essa pastinha, essa daqui no caso é a do Vitor, coloquei o nome dele pra gente não se enrolar. Vamos virar assim. As primeiras páginas eu coloquei o seguro viagem, que se eles pedissem, é um monte de folha. É que agora, antes estava tudo junto, eu coloquei agora uma folha, uma página em cada plastiquinho. Aqui é tudo seguro viagem, deixa eu fazer assim. Depois eu imprimi a passagem aérea e o descritivo todo da viagem. Importante, aqui está a TAP e aqui Claire Viagens, onde foi que fez toda a papelada para mim, né? O que mais que eu trouxe impresso? O meu PB4 e o PB4 do Vitor. PB4 depois eu explico o que é. E eles pedem também, aqui o comprovante de onde eu vou ficar. Aqui está o descritivo do Airbnb onde a gente vai ficar e também o recibo de pagamento do Airbnb. Foi isso. Então quando nós pegamos o nosso voo, foi de Guarulhos, São Paulo, foi voo direto para Porto, um voo excelente, a gente veio pela TAP. Foram 9 horas de voo, 9 horas, né, Preto? 9 horas aproximadamente de voo direto. Descemos no Porto, chegamos no Porto, dentro do aeroporto mesmo a gente já trocou o chip do celular. Escolhemos um plano mais básico, trocou ali, o rapaz abre o celular, ele já dá para você certinho o número, ele já coloca o chip para você, dentro do aeroporto mesmo. Por que optamos em fazer isso? Talvez tenha lugares mais em conta para colocar o chip. Porém, tem toda uma família esperando lá no Brasil que quer falar com a gente. E eu não vi a hora de trocar o celular para falar, chegamos bem, né? Então, ou para falar com a família direto. E outra coisa, o Uber.
Para a gente conseguir falar com o Uber, eu precisava de um telefone, né? Para contactar. Então a gente já trocou dentro do aeroporto, muito fácil, para conseguir pegar o Uber. Porém, a hora que chegamos no aeroporto, você desce. Antes de pegar a mala despachada, você vai passar na imigração. Chegamos no balcão de imigração, você vai esperar numa fila normal. A gente não esboçou nenhuma reação, a gente estava super tranquilo, né? Nós pegamos essa viagem para um mês. E a hospedagem estava para um mês certinho, e o voo de vinda e de volta também para um mês. Então não tinha o que eles cogitarem, né? Então essa é uma dica. Se você não quer ser barrado na imigração, não adianta você pegar um Airbnb ou um hostel de 12 dias se você vai ficar um mês. Né? O seu voo está programado para um mês. Eles vão falar, ué, mas cadê o comprovativo de estadia? Então, nem que você pegue mais estadias em outros apartamentos, mas você tem que ter o comprovante e é melhor você ter impresso, porque geralmente eles não pegam o celular para ver pelo celular. Então, nós chegamos no guichê, ele nos chamou, a gente foi junto e somente eu que falei pelos dois. Ele pediu primeiramente o passaporte, você só entrega o passaporte. Outra dica, você vai entregar para ele somente o que ele pedir. E brasileiro tem mania de ficar conversando, trocando ideia, não. A gente ficou conversando entre nós ali bem pouco, eu e meu marido, enquanto ele estava vendo o nosso passaporte. A gente entregou os dois de uma vez. Ele abriu o passaporte, deu uma olhada, digitou alguma coisa lá. Aí ele perguntou por que nós estamos em Portugal. Aí eu falei, é turismo. Aí ele falou, quanto tempo? Eu falei, 30 dias. Do dia tal ao dia tal. Aí ele falou, eu quero ver as passagens, né, o comprovativo. Eu abri a pasta e deu só o comprovativo. Onde vocês vão ficar? Tem hospedagem? Temos. Do dia tal ao dia tal. Eu preciso do comprovativo. Só entreguei o comprovativo. Ele olhou. Foi isso. Ele não perguntou mais nada, né, Preto? Não perguntou mais nada. Né? Só eu vejo com ele para ver se eu não esqueci alguma coisa. Mas assim, ele pediu. Realmente ele pediu. Eu assisti muitos vlogs lá do Brasil para confirmar como poderia ser. E eu achei muito mais fácil ter impresso. Tá? Então, a gente trouxe realmente o dinheiro, que eles pedem R$ 75 no dia da entrada e mais 40 euros por dia que você vai ficar. Então, nós trouxemos esse dinheiro em espécie, mais o dinheiro que teria na conta. Se ele tivesse me pedido, eu até mostraria a quantidade para ele, se ele quisesse contar. Isso seria, né, talvez desnecessário, mas eles não pediram e nem perguntaram nada. Depois que nós passamos pela imigração, você pega a sua mala e você passa pela alfândega. Aí foi. Nós trouxemos 2 malas grandes, despachadas, e 2 malas de mão. E tinha muita roupa, né? Tinha muito mais roupa do que qualquer outra coisa. Sapato, roupa, chinelo. E eles tiram exatamente tudo. Deixa a mala vazia, sem nada. Conferiram o fundo da mala, a estrutura da mala. E ele só vai tirando e passando a mala que ele tirou, aquela bagunça, e você já vai catando e já vai. Então ficou roupa minha misturada com a do meu marido e uma bagunça. Mas quanto a isso foi super tranquilo, né? Chegou aqui no Airbnb onde a gente alugou, a gente pendurou tudo ali e deu tudo certo. Então a dica é, esteja com tudo na mão e impresso. Se eles pedirem para você, é só você entregar. Entregue somente o que eles pedirem, nem fique fazendo graça e puxando conversa, nada disso. O que mais? Sobre portugueses. Muitas pessoas me perguntaram, 2 pessoas me perguntaram sobre como é os portugueses. Como eu disse no começo, desde o Brasil eu procurei muita gente que morava aqui. Influencers, que tem milhões de pessoas que seguem. Mandei muitas mensagens e até hoje os brasileiros que moram aqui não me ajudaram. Né? Não tive respostas. E alguns brasileiros que nós encontramos aqui, trabalhando na rua, nossa, eles ajudam muito, indicam, a gente faz pergunta, eles falam até mais do que a gente perguntou. Sobre os portugueses, nós achamos até assim, algo super diferente. Nós esperávamos que eles fossem grossos, né, que nos tratariam muito mal. Pelo contrário, eles nos trataram muito bem. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um cartão do ônibus, como se fosse um cartão nosso do Brasil, que chama Andante. Ele serve para você circular em algumas zonas
E você pode andar tanto de metro, que é o nosso metrô, quanto o autocarro, que é o ônibus. Só que para a gente que é recém-chegado, a gente ficou bem meio confuso de como utiliza esse cartão. E ele tem um tempo também que você pode usar de um veículo para o outro, como se fosse a nossa interligação, né? Aí nós descemos em uma estação e não sabíamos para onde ir, mas eu e meu marido a gente comentou um com o outro, será que é aqui e tal? E um senhor do nada parou e falou, eu ouvi a conversa de vocês, faz assim. E esses dias estávamos andando também, eu coloquei no Google Maps porque a gente estava procurando um local, as finanças daqui, e uma senhora viu que eu estava andando com o celular na mão, ela nos parou, né, nos deu o bom dia e falou, vocês querem alguma informação? A gente nem esperava por isso. Então, assim, nos supermercados, né, alguns dias atrás eu fui num mercado e perguntei para um rapaz, onde fica tal lugar? Um atendente normal. Ele me respondeu, falou, desce aqui, vira ali e já vai chegar lá. Falei, tá bom. Fomos, fiz o que tinha que fazer. Mais tarde, no mesmo dia, voltamos no mesmo mercado. E sem esperar, o rapaz bateu no meu ombro e falou, viu, deu certo, conseguiu achar o local? Então, assim, eles são solícitos, são educados, tem sim as regras deles, eles não são de ficar batendo papo, conversinha assim de início, mas acho que é por conta de não conhecer, né? Já temos portugueses aqui que nós conhecemos que deu risada, que já fala besteira também, então a gente percebeu que mais ou menos assim. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim que daí eu respondo, tá bom? O vídeo é esse daí, qualquer dúvida pode mandar.